Continuando então a nossa programação, agora a gente vai falar sobre o que não pode faltar no seu plano de estudo. Nessa aula a gente vai entender, né, esses pequenos detalhes, porque eu costumo dizer que o que separa quem é aprovado e de quem não é aprovado são esses pequenos detalhes. São nos pequenos detalhes que essa diferença vai se fazer valer. E detalhe, nessa aula a gente não vai fazer o passo a passo, né, de como montar um planner de estudo, aquele planner semanal. Na mentoria a gente oferece esse suporte. Inclusive, se você não é mentorado, entre em contato comigo ou já adquira lá pelo link da bio do Instagram. Vem com a gente para a Mentoria Rodrigues. A montagem do planner semanal de estudo, do planner individual, ela já acontece no nosso primeiro encontro, no nosso primeiro meet. Eu e você cara a cara assim, você me falando seus problemas, as suas dificuldades, e nós juntos montando, né, um plano de ação, um roteiro de estudo que realmente faz diferença, implementando já essas estratégias, adequando essa sua rotina, adequando às suas dificuldades, adequando às suas necessidades. Então, sem mais delongas, vamos entender então o que não pode faltar no seu plano de estudo. São esses pequenos detalhes, né? E a gente já começa falando, porque muita gente fala, plano de estudo realmente é preciso? Sim, um plano de estudo, pessoal, faz muita diferença. Não é pouca, é uma diferença absurda. Esse planner de estudo, ele vai auxiliar a gente no quê? Na redução dessa ansiedade. Porque quando você sabe o que tem que fazer, como tem que fazer e quando tem que fazer, você consegue entrar em cada tópico com mais detalhe, você consegue entrar com mais tranquilidade. E principalmente quando você não tem um plano de estudo, você está pensando em 1000 coisas para fazer e no fim não faz nada. Então a gente está falando exatamente de um aumento dessa produtividade. Se você tem ali detalhado o que você precisa fazer e quando você precisa fazer, a tendência é que você consiga produzir muito mais, a tendência é que você consiga se dedicar muito mais, principalmente criando uma constância e não só motivação. A motivação, ela acaba rápido, já a constância não. Quem é aprovado não é aprovado motivado, é aprovado pelo trabalho, pela constância, pela determinação. A motivação, ela é importante, mas a motivação, ela não dura para sempre. A motivação, ela vem nesse início, mas ela precisa dar espaço para essa constância. E, principalmente, a gente vai conseguir garantir que todo o conteúdo vai ser revisado no tempo certo, para que a gente chegue lá, né, em novembro, se você está pensando por Enem, você chega com conteúdo, ok, e para a nossa UENG, né, que normalmente é em dezembro ou janeiro, e você chega lá em dezembro ou janeiro com esse conteúdo, ok. Mas a gente espera que antes mesmo de novembro você já tenha concluído tudo isso, e aí você só está ali adequando aqueles mínimos detalhes que não ficaram como você esperou. E aí, a gente vai falar então dos 5 pilares de um bom plano. Um bom plano, ele precisa ter esses pilares. Clareza e objetivo. Sim, a distribuição realista do tempo. Eu sempre falo isso. Não adianta você querer estudar o dia todo se você não tem um dia todo para estudar, isso é o mais óbvio de todo. E o principal, né? Para mim é o principal. Não adianta você querer estudar o dia todo se você não consegue estudar o dia todo. O pessoal acha que como ficou, né, a vida toda na escola, vai conseguir fazer 5 horas direto estudando. Mas são 5 horas que quando a gente vai somar, não dão 5 horas. É aquelas 5 horas de estudo fuleira, que eu costumo dizer, que mais da metade desse tempo tá no celular, tá mexendo com isso, tá mexendo com aquilo, não tá estudando. Tá fazendo tudo menos estudar. Então, essa distribuição do tempo, ela precisa começar gradual. Não adianta você querer, vou fazer 8 horas de estudo, tem que começar aos poucos. Vamos fazer 1 hora limpa primeiro, 2 horas limpas e assim por diante. Porque a gente, para ser aprovado, a gente não precisa focar 100% na quantidade, e sim na qualidade. É muito importante a gente ter um tempo consolidado de estudo, desde que seja acompanhado dessa qualidade. A técnica de estudo ativo, não ficar só assistindo aula. Ninguém é aprovado só assistindo aula.
revisão em simulados. Você precisa revisar aquilo que você aprendeu. Então, uma revisão semanal, implementar isso, seja no começo da semana para você revisar o que você aprendeu na semana passada, ou mesmo no fim da semana, implementar essa revisão semanal, os simulados, que é uma importância gigantesca. A prática com simulados transforma qualquer preparação. E aí dentro desse simulado, não é só fazer, tá? Eu estou falando principalmente daquela correção bem feita, daquela correção extremamente detalhada. E por último, mais não menos importante, para mim, o principal, cuidado com esse corpo, cuidado com a mente. Só estudar vai te adoecer. Cuidar dessa saúde, porque ela vai influenciar, sem sombra de dúvidas, no aprendizado. O organismo está interligado. Se a sua saúde não está legal, você não vai conseguir absorver tudo como gostaria. Vamos para esse primeiro pilar, né? A clareza de objetivos. Então, lembra daquela frase? Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. Saber o que eu quero, que curso que eu quero fazer, aonde eu quero passar. Eu não preciso ter só uma opção, eu posso ter mais, mas eu já tenho isso detalhado, o que eu quero. E não só ficar no escuro. Para quem não sabe onde vai, qualquer caminho serve. E a gente entendeu o que cai na prova. E aqui na Operação Weng eu já vou te fornecer o que cai na prova da Weng. E ó, detalhe, tem uma surpresa bônus. Eu vou fornecer para você uma análise da incidência Weng, o que mais caiu. Eu vou te fornecer isso no final do nosso mega evento, ao final dessa operação Weng. Outro pilar, a distribuição do tempo. Meu tempo, ele tem que ter dentro dele esse espaço para eu fazer essa questão. Porque a galera quer montar esse plano de estudo, mas só quer aula. E as questões? Tá onde? Onde você fica nessa questão, meu amigo? Então, a aula ela é fundamental, mas a prática com os exercícios, ela é de extrema importância. Revisão desses conteúdos anteriores, colocar dentro desse plano de estudo essa revisão, não fazer o acaso, tem que estar ali, ter horário específico para isso, para essa revisão, deixar já marcado a resolução dos simulados. Simulado, pelo menos um, tá? Pelo menos um. E aí eu deixo o meu sábado para isso. Em um sábado eu faço simulado, no outro eu corrijo, aí eu descanso os 2 sábados, você que sabe. Ou então, o que é para esse momento ideal, 2 simulados mensais. Então, um sábado eu faço simulado, no outro eu corrijo, no outro simulado, no outro eu corrijo. Ah, João, e o meio da semana? No meio da semana você tem todo o seu cronograma para seguir, né? Você tem as aulas que você está assistindo, o principal para mim, que é a aplicação em exercícios, a correção aprofundada desses exercícios e principalmente produzir redações. Quanto que você precisa tirar na sua redação? Você já viu isso? Quanto que eu preciso acertar nessa prova da Weng? Então, isso são fatores importantes. Pegar a lista dos aprovados no ano passado. Opa, então é isso aqui que eu preciso fazer. Mas não basear naquela mesma nota. Sempre jogar muito acima. Porque essa nota não só pode, como ela vai subir. E você tem que estar preparado para isso. Senão vai chegar no fim do ano. Fiz a mesma nota. Fiz a mesma nota que o corte do ano passado. Você vai tomar um tapa na cara. Não se baseie no corte. A nota sempre acima desse corte. E o estudo ativo, né? Não basta ler ou só ver a aula. Tem que ir além. Vamos terminar de assistir a aula, vou escrever o resumo. Vou implementar esse meu caderno de erros. O que eu estou errando nas listas de exercícios? O que eu estou errando no simulado? Fazer esses mapas mentais para me auxiliar na revisão depois. Essa revisão semanal, eu me explicar para mim esse conteúdo para ver se eu realmente sei, aplicar o estudo baseado em questões, aplicar a correção aprofundada de exercícios, resolver cada vez mais e mais questões e utilizar aquelas nossas técnicas úteis, né? A gente tem o Pomodoro, que é excelente principalmente para quem tem dificuldade para concentração, dificuldade para manter um longo período de estudo, a técnica FEMA, os flashcards, enfim. Tudo que for para te auxiliar é bem-vindo. A revisão, né, e os simulados
ciclo de revisão. Essa revisão ela não tem que ser uma vez por mês, ela tem que acontecer toda semana. A revisão no meio daquele resumo que eu escrevi no fim da aula. A revisão por meio daquele mapa mental que eu fiz pós-aula. E eu fazer simulado com frequência e refazer essas questões erradas. A gente fala muito isso dentro da mentoria, lá quando eu falo para você aplicar o EBQ, aplicar o CAI, tá? Então, tem que trabalhar muito bem isso, tem que dedicar isso. Por último, mais ou menos importante, somente estudar vai te adoecer. Um corpo pleno consegue absorver todas as informações, consegue aprender muito mais. Esse sono tem que ser no mínimo 7 horas por noite. A alimentação equilibrada. A alimentação ruim vai atrapalhar suas conexões sinápticas. A alimentação ruim vai atrapalhar seu metabolismo. Falo isso com propriedade, até porque, né, da área. Então, a alimentação, ela influencia sim no seu aprendizado. Atividade física. Vamos implementar essa atividade física. Academia, aquela corridinha semanal, aquela caminhada, tudo isso vai te proporcionar uma melhor saúde, não só física, mas mental. E ter momentos de lazer é essencial. Não adianta você querer estudar 7 dias por semana, 24 horas por dia, que você vai colapsar. Você vai chegar daqui 3 meses, você não vai aguentar mais. Você vai ter um burnout. Você vai chegar no dia da prova e você vai patinar, não porque você não estava preparado, mas porque você foi além da linha. Esses momentos de lazer, eles são indiscutíveis. Eles têm que existir, eles têm que acontecer para o seu próprio bem, porque tudo isso vai melhorar o seu aprendizado, vai melhorar a sua condição mental. Tudo isso a gente está falando de você, ó, dando cada vez mais passos e passos para desenvolver, para ficar mais craque, para melhorar ainda mais. Então, a disciplina, ela é a ponte entre as metas e as realizações. Não adianta só ter motivação, é preciso ter disciplina, é preciso ter constância. Tira o print ou tira a foto, posta no Instagram e me marca, inclusive meu Instagram tá aqui. E detalhe, só recebe o nosso mega e-book do plano de aprovação quem está me seguindo no Instagram.